Efésios 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha, meu Redentor, é o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, tem sido desafiador estarmos meditando esta epístola, de fato uma epístola muito rica e por demais preciosa a nós. Das epístolas de Paulo, depois de Romanos, é a mais rica teologicamente falando. E nessa epístola então temos encontrado e obtido conhecimento acerca de um tema que muitas vezes é controverso dentro da igreja cristã: a soberania de Deus, a sua vontade eterna e a predestinação dos crentes. O tema geral desta epístola tem sido antes da fundação do mundo. Este tem sido o nosso tema geral na epístola. E hoje, então, nós chegamos aí ao verso 5. Semana passada, nós estivemos lendo aí do verso 3 até o verso 7. E dos 3 pontos do sermão, nós deixamos o terceiro, o último, para o dia de hoje. Então, hoje nós vamos entrar especificamente neste único verso para trabalhá-lo amplamente. Éfeso, ela era uma cidade das mais importantes do oeste da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E de fato, ela era muito conhecida por um proeminente monumento naquela cidade, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Era o templo de Ártemis ou Diana. Então, a deusa Ártemis tinha um templo lá. Hoje, nós temos lá as ruínas deste templo. As colunas são enormes, denotando a grandiosidade dele na sua época. E de fato isso atraía muitas pessoas. Uma cidade de muitos ídolos, de um paganismo muito forte, e um centro comercial que convidava as pessoas a estarem presentes ali. E a igreja em Éfeso é a igreja a quem Paulo escreve, essa que é uma carta circular. Depois de Éfeso, ela circulou as igrejas cristãs da época. Uma outra característica é que ela é uma das cartas das prisões de Paulo. Paulo escreveu quando estava preso. Também nessa epístola nós não encontramos controvérsias religiosas. Paulo não defende a fé contra falsos mestres ou falsos ensinos. Esse não é um tom forte na epístola aos Efésios. Quando nós estamos então pensando nessa epístola, e essa citação deve nos guiar nessa direção, diz assim: a eleição em si mesma é secreta. É um propósito tão profundo e oculto que, diante dele, somente podemos nos maravilhar. A despeito disso, Deus nos revela, na medida em que é necessário, conhecendo Ele ser isso para nosso benefício e salvação, é o que diz João Calvino nos seus sermões em Efésios, na página 81. Portanto, a eleição é algo secreto de Deus, mas Deus nos revela. E aí devemos lembrar daquele princípio lá no 5º livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, o capítulo 29, o verso 29, onde ele nos diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Com esse respeito é que nos aproximamos de verdades eternas para compreendê-las naquilo que Deus revelou a nós, e então termos a nossa fé aumentada e sustentada. O teólogo Charles Hodge diz o seguinte: desde a eternidade, todo o esquema da redenção, como todos os seus pormenores, incluindo todos os seus resultados, estava formulado completamente na mente de Deus. Sucede então que tudo é certo e seguro. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de mudança do propósito de Deus. A eternidade do propósito de Deus é, portanto, um forte fundamento de confiança e de fortalecedora consolação
Quando nós de fato olhamos para Deus como um soberano Senhor, que dirige todas as coisas conforme o propósito eterno, isso consola os nossos corações e nos conforta, sabendo que Deus nos dirige conforme o seu poder, e não que as nossas vidas estejam dependentes de decisões humanas, fracas, temporais e circunstanciais, como vimos a semana passada. Então, nesse trecho que nós nos encontramos aí do capítulo 1, verso 3 até o verso 7, nós vimos semana passada, Paulo bendiz a Deus, o Pai, pelas bênçãos espirituais passadas. A eleição, ele nos diz isso, antes da fundação do mundo ele nos elegeu em Cristo. Depois ele fala das bênçãos presentes, a redenção é em Cristo, hoje somos redimidos de nossos pecados. E bênçãos futuras, a adoção de filhos, com direito à posse definitiva da herança. Então, bênçãos passadas, presente e futuras. No passado ele nos elegeu, no presente ele nos redime, e no futuro se completa a nossa adoção em Cristo Jesus, com o recebimento de uma herança definitiva. Voltemos ao verso 5, leia com fé, diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É muito comum nós nos acostumarmos a um estado, por exemplo, o estado de ser casado. No início é complicado, mas com o tempo a gente acostuma. Com a presença da outra pessoa, no início do relacionamento, um toque já nos fazia arrepiar. Depois nós nos acostumamos com a voz, com o jeito, os trejeitos. E aquilo que antes nos era incomum, passa a ser comum. E às vezes nem percebemos a presença ou as situações nas quais nos encontramos. Assim, muitas vezes incorremos na banalização. A mesma coisa acontece quando Cristo nos salva e nos faz filhos de Deus. No início, a vida cristã é cheia de fôlego. O ímpeto que nasce dentro de nossos corações nos impulsiona a ler as Escrituras, a orar, a estar na igreja, a pregar o Evangelho. Mas nós vamos nos acostumando com a presença de Deus, da palavra santa, da oração, com a presença dos irmãos, e a igreja então vai perdendo aquele significado inicial, e nós então tornamos banal aquilo que deveria ser magistral: ser filho de Deus. E nos esquecemos que Ele é nosso Pai, e vivemos uma vida como órfãos, como pessoas perdidas e sem alguém que olhe por nós, que parece estar distante e sem significado para os nossos relacionamentos pessoais. Então, a adoção, o que é? O que é adoção? Somente Paulo usa a palavra adoção. Só nos escritos paulinos é que você vai encontrá-la. Mas a ideia está presente no Novo Testamento. Você vai encontrá-la na boca de Pedro, de Tiago, nos Evangelhos. Você também a encontrará no Antigo Testamento. Só não encontrará a palavra adoção. Parece que Paulo, sendo romano como ele o era, a tomou do conceito jurídico romano. Mas não podemos compreendê-la neste contexto. O contexto pelo qual devemos compreender a palavra adoção encontra-se no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta Ele mesmo a Israel, em especial, começando lá no livro de Gênesis, nas partes finais, depois no segundo livro da lei de Moisés, o Êxodo, e indo então até o quinto livro da lei de Moisés, o Deuteronômio. Depois leia estes livros, e você vai perceber como Deus muitas vezes se apresenta como pai de Israel, daquela nação, e os chama e os denota como filhos, e Ele os traz para junto de si, para cuidar paternalmente deles. Essa ideia depois então vai ser apresentada nos profetas, por causa da presença no Pentateuco, na lei de Moisés, nessa ideia também que Deus é um pai que cuida dos filhos e os protege e os guarda. E então
nós vamos encontrar lá nos Salmos, na ideia quando Deus diz que ajunta os pintinhos como uma galinha o faz embaixo das suas asas, Ele faz com os seus filhos queridos. Então, no Antigo Testamento está presente essa ideia de Deus como Pai e o povo dele como um filho querido. E no Novo Testamento, essa ideia se apresenta de forma bem mais clara. O nosso tempo não nos permite nos aprofundarmos neste tema. Então, a adoção, o que é? Nossa adoção, como todas as bênçãos que temos, é por meio de Jesus Cristo e da vontade do Pai. A adoção, ela não é algo que está alheio a Cristo ou alheio à vontade de Deus. Nós não nos tornamos filhos por adoção porque o desejamos, ou porque alguém nos ofertou isso, quer seja a igreja ou a religião. A adoção é fruto da ação direta de Deus, pela sua vontade. Tivemos a oportunidade já em outro momento, nessa série de sermões em Efésios, entender o que seja a vontade eterna de Deus, a vontade decretiva, a qual lá na eternidade Ele nos preparou. Por isso o verso 5 começa dizendo que Ele nos predestinou. Já havia um destino pré-estabelecido, seríamos filhos de Deus. Antes da fundação do mundo, pela vontade dEle, Ele assim o fez. Então, é por meio de Jesus. E também a vontade de Deus. Não é um ato humano, não é fruto da experiência humana, não é fruto de uma experiência sociológica, nem religiosa. Não diz respeito ao meio social no qual estamos inseridos. Não é biológica. Não é de quem somos filhos, mas é fruto de uma bênção que vem da nossa união com Cristo e da vontade eterna de Deus manifesta a nós. Por isso no verso 5 o apóstolo diz que Deus nos predestinou para Ele. Eu falei no segundo sermão dessa série e também no terceiro sermão que é uma grande bênção termos no coração essa certeza de que Deus mesmo, lá na eternidade, nos mais altos céus, nos chamou para si. Deus não quis deixar um projeto tão grandioso à mercê da história ou a nossos desejos, mas Ele mesmo, sendo quem Ele é, nos predestinou para Ele, nos fez seus filhos e nos tomou para si. Também no verso 5 ele diz para a adoção de filhos, como? Por meio de Jesus Cristo. Então a adoção é um projeto divino. A adoção é o clímax da predestinação. Predestinação não é uma doutrina vazia, seca e fria. Ela é viva e cheia de amor. E usa termos dos quais, por exemplo, ele diz que em amor nos predestina para sermos filhos. É uma relação pessoal que se estabelece antes de existirmos, porque já lá no coração eterno da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram amar a cada um de nós e nos chamar para si por meio do Filho. Por isso o clímax dessa doutrina é a adoção, é quando somos feitos filhos de Deus, os eleitos pela vontade livre de Deus. Veja, a eleição não se dá por motivo algum em nós vimos isso. Deus é livre em si mesmo para escolher aqueles que Ele deseja, como bem também para condenar aqueles que Ele deseja. Caso você não concorde com essa doutrina, você não pode crer em Deus, porque Deus é livre, não depende de ninguém, Ele não precisa prestar contas a ninguém. Então Ele elege e condena a quem Ele quer, pois Ele nos criou para isso. Mas Ele, pela sua livre vontade, então, elege. E esses que Ele elege são redimidos e adotados. A bênção presente da redenção, hoje Cristo perdoa os nossos pecados. 1 João capítulo 2, nós lemos que se pecarmos nós temos um advogado junto do Pai. E esse advogado então intercede por nós e perdoa os nossos pecados. E depois de perdoados então, Ele nos adota, nos toma para si, tornando-se então agora filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Nós nos tornamos filhos porque Ele nos elegeu pela sua livre vontade e nos redimiu em seu Filho. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Ninguém se torna filho de Deus porque o quer. Ninguém adota pai. São pais que adotam crianças. Por isso Deus, o Pai, é que nos adota e nos redime e nos separa para si. Não são homens que escolhem. A adoção não é um livre ato da vontade humana, mas é um livre ato da vontade divina na direção de homens pecadores. Ele, no seu plano eterno, olhou para nós e nos escolheu. Isso já deve ser motivo para louvarmos o seu nome. Então, em segundo lugar, você precisa entender que a adoção é fruto da vontade de Deus. Se a adoção é essa escolha livre para a redenção em Cristo e para que nele nos tornemos filhos de Deus, agora você precisa entender que a adoção ela é fruto da vontade de Deus. Nós, de fato, somos chamados filhos de Deus por sua vontade e não a nós. Nós teremos oportunidade para conhecermos um pouquinho do movimento avivalista dos Estados Unidos no final do século XVII, início do século XVIII, que implementou o que hoje nós conhecemos como evangelicalismo. As igrejas que hoje compõem a grande maioria daqueles são chamados evangélicos, que na verdade desvirtuaram todo o projeto da reforma protestante, criando muitas vezes aquilo que não se assemelha à igreja das Escrituras. Uma igreja onde o homem é senhor de si mesmo, vivendo os preceitos do humanismo, e aonde o homem dirige a sua vida e dirige inclusive a Deus, ordenando, decretando e exigindo de Deus que faça aquilo que Ele quer. Por isso, nessas igrejas, a adoção se dá muito mais em relação ao homem adotar Deus, o homem buscar a Deus, quando na verdade nós somos filhos de Deus por sua vontade, não a nossa. É Deus que chama por sua graça e nos faz seus filhos. Abra sua Bíblia, o Evangelho de São João, o capítulo 1, para lermos o verso 12 e depois o verso 13. O Evangelho de São João, o capítulo 1, o verso 12 e depois o verso 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então está aí, pastor, está bem claro, a Bíblia está dizendo que aqueles que o receberam. Então quem recebeu Deus foram os homens, e em o recebendo, o texto diz que eles foram feitos filhos de Deus. Não, calma, olha o que diz o verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mesmo o ato de terem recebido foi um ato da vontade de Deus. Deus, pelo seu Espírito, traz vida. Nós veremos isso mais à frente, lá no capítulo 2 de Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios, vamos ler o capítulo 2, o verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A condição que o apóstolo pinta do estado humano é que o homem estava morto, o homem não tinha condição de responder, de reagir, ele estava inabilitado para alguma ação. Mas estando morto, Ele, Deus, deu vida, Ele vivifica os nossos espíritos, Ele pelo seu Santo Espírito e pela palavra traz vida. O vale de ossos secos que o profeta vê são de fato os homens em seu estado pecaminoso. Então quando o profeta fala a palavra de Deus, ela sopra vida naqueles ossos secos e eles ganham vida de novo. Os que recebem, o recebem porque Deus lhes deu vida. Não é por vontade da carne, do sangue ou do homem, mas a vontade de Deus. Se você crê em Cristo Jesus esta noite, o seu ato de vontade está submisso à vontade de Deus. É Ele que lhe dirige, e Ele o está fazendo agora pela santa palavra dEle, convocando a sua consciência, o seu coração a arrepender-se e a crer no dia de hoje, enquanto ainda é tempo, e em crendo
você será feito filho de Deus. Não fique achando que é uma escolha livre da sua vontade. Que no dia que você quiser, você crê. Que quando você achar melhor, você busca Deus. Não é assim. É Ele que dirige tudo e todas as coisas, inclusive você. E a história tem demonstrado como Deus dirige cada pormenor dela, como Ele é Senhor da história e de nossas vidas. Por isso a adoção é fruto da vontade de Deus. Essa adoção é aplicada a nós por Cristo. Ela não é fruto de um ato pessoal meu. Ela é aplicada pelo próprio Jesus, verso 5. Acompanhe comigo, Efésios 1, verso 5. Ele nos predestinou para si, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode se achegar a Deus. Não há nenhum caminho. O próprio Cristo disse: eu sou Ele. O próprio Cristo é a vida, é a verdade e o caminho. Não há outra forma de você ser adotado por Deus senão em Jesus Cristo. Por isso muitos falham na esperança de se tornarem cristãos autênticos. Eles acham que se frequentarem a igreja por um bom tempo e se acostumarem, e isso vai acontecer com o meio, com as palavras que nós usamos, vão criar um determinado evangeliquez e um sentimento de que fazem parte do grupo e que estão entendendo as coisas e começam a ter aquilo que o teólogo Luiz Berkhoff define como uma conversão emocional, ou aquela conversão intelectual, porque acham que compreenderam as verdades do Evangelho, então já fazem parte da igreja. Muito cuidado se você é amigo do Evangelho. Frequenta, participa, mas não crê em Jesus. Vai chegar um dia em que, quando você encontrar-se com Ele, você vai dizer palavras como essas: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome. E você vai dizer: eu fui para o culto, eu participei 10 anos na igreja presbiteriana em Samambaia, eu fui da Sociedade Auxiliadora Feminina, eu fui da União Presbiteriana de Homens, e isso e aquilo. E ele vai olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, malditos do inferno. Porque você não creu em Jesus. Você só pode se tornar filho de Deus quando você crê em Jesus Cristo e se apropria dele como um meio pelo qual você se achega a Deus. Nós temos falado aqui em momentos outros sobre como utilizar a obra redentora de Cristo para se aproximar de Deus, quer nos sacramentos, quer pelos meios de graça. Mas o que nós observamos é que muitos dos cristãos desconhecem completamente o que seja a obra redentora de Cristo e como podem fazer uso dela para se achegarem a Deus. Então ficam achando que a igreja seja um lugar de participação social. E ali vão participando e visitando, como se Cristo não significasse nada. E caem numa mesmice e na banalização e perdem significado de ser cristão e ser igreja, e torna-se um amontoado de gente sem significado, que domingo após domingo se assenta em bancos estofados para ficar assistindo alguém que diz coisas, para cantar músicas, para comer no salão social, para ficar contando histórias uns entre os outros, privando-se dos palavrões, das palavras imorais do mundo. Sem dúvida é um lugar aconchegante, mas a igreja não se resume ao estar na igreja. A igreja de Cristo são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e são adotados então como filhos de Deus, pela vontade eterna de Deus. Se a vontade eterna antes da criação do mundo os chamou, de fato a existência de vocês tem um significado eterno, que não pode ser diminuído ao agora, ao instante,
Por isso, os cristãos que de fato foram adotados como filhos de Deus, por intermédio da obra redentora de Cristo, vivem a segunda, a terça, a quarta e a quinta, a sexta e o sábado, como se estivessem diante do Deus Santo. E não são cristãos dominicais, temporários, circunstanciais. Mas a vida deles se estende a cada instância do seu ser, cada relacionamento, cada ato. Aonde quer que estejam, são luzes brilhando em meio às trevas. A adoção é muito mais do que temos admitido. A adoção não é ser chamado de evangélico, nem de cristão, muito menos de presbiteriano. A adoção é ser filho de Deus, pela vontade eterna dele, em Cristo Jesus. É um projeto por demais grandioso, e que deve de fato nos chamar a esse estado de transformação do nosso ser. Quando nós pensamos em termos da adoção, a Confissão de Fé de Westminster, o principal documento da fé presbiteriana, a define assim no capítulo de número 12, na seção 1: a todos os que são justificados, veja, aqueles que obtiveram em Cristo justiça, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. É interessante o que os teólogos de Westminster fizeram. Eles então dizem que aqueles que são justificados, ninguém se aproxima de Deus sem ter obtido justificação em Cristo Jesus. Deus então se digna fazê-los participantes da adoção. O Evangelho faz com que você seja aceito à presença de Deus. Você acabou de cantar um cântico que diz assim: Deus deve derramar paz sobre você. Num momento ou outro, nós vamos nos aproximar na Epístola aos Efésios deste tema, o que significa ter paz com Deus. E vocês vão entender o que quer dizer isso. E vocês vão perceber que muita gente entre nós não sabe o que é ter paz. Nunca experimentou paz da parte de Deus. É notório. É claro que a vida deles apontam uma realidade onde são de fato inimigos de Deus. Por isso não experimentam paz com Deus. E aí a confissão de fé continua e diz: em e por meio de seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba Pai, são tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Quarta-feira, na reunião de oração, lá no lar nosso irmão Gonçalo, nossa irmã Angélica, eu falei um pouquinho sobre essa ousadia que a confissão de fé está citando aqui, para adentrarmos a presença do Pai. Está presente lá no capítulo 10 de Hebreus. Só filhos é que têm essa ousadia. Só os filhos podem entrar assim no íntimo do Pai e encontrar-se com Ele. Por isso essa adoção dada por meio de Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, nos faz participantes de uma relação íntima com Deus, a ponto de o chamarmos Abba Pai, uma expressão no aramaico que denota intimidade, como se estivesse dizendo paizinho, ou como diz a Suane lá na Bahia, painho, né? É uma relação pessoal. Eu não saio por aí, eu não posso chamar o seu Vanderlei de painho, nem de paizinho. O Tiago já levantou uma sobrancelha. Ele não é meu pai. Nem tenho essa intimidade com Elias. Meu Pai celestial me ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O meu pai terreno eu posso chamá-lo de pai. Então agora nós fomos feitos filhos de Deus para entrar em relação pessoal com Ele e para então experimentarmos essa adoção em Cristo. Quando nós então nos dirigimos ao entendimento final do que seja adoção, eu quero ler novamente o verso 5 com você do capítulo 1 de Efésios.
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito indica aquele momento benéfico, certo, da vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas. Abra sua Bíblia em Gálatas, o capítulo 4, para entendermos o que significa isso pela boca do próprio apóstolo São Paulo. Gálatas, o capítulo 4, o verso 4 até o verso 5. Gálatas 4, verso 4 e o verso 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, na plenitude do tempo, na hora exata, o Filho veio para cumprir o seu papel, o seu ofício de redentor, para nos fazer filhos por adoção. Por isso, para você pensar e meditar, a adoção é um ato livre da graça de Deus. No beneplácito de sua vontade, Ele enviou o seu Filho, que foi escolhido para nós lá na eternidade, antes da fundação do mundo, e Ele nos predestina para si, para sermos adotados por meio de Jesus, para que a vontade dEle se cumpra. Você está aqui essa noite porque Deus, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus santo, decidiu trazê-lo aqui por todos os meios que lhe era provido, a fim de que você ouvisse a voz dEle e, em crendo nele, você fosse salvo. Ou caso contrário, em rejeitando a voz dEle, você fosse condenado, porque quer você seja salvo ou quer você seja condenado, em qualquer um dos dois atos Deus é glorificado. Quando Ele envia pessoas ao céu ou ao inferno, Ele é glorificado em qualquer um dos dois atos, porque Ele é santo e justo. Então não pense que vai haver momento ou outro. Hoje Ele chama você por uma vontade eterna, para que você creia. Não quer crer? Você tem, de fato, então, que rejeitá-lo. Dizer não para Ele. E a vontade dEle está se cumprindo. Mas se o seu coração foi atingido pelo Espírito, pela palavra, e você quer receber a Jesus com fé, pela vontade de Deus, então você será feito filho de Deus. Porque, em último lugar, a adoção é dada em Jesus Cristo. Você não pode se tornar filho de Deus simplesmente frequentando dominicalmente esses cultos. Me desculpe, por mais que eu goste de ter você entre nós, por mais que seja agradável a sua presença, ainda mais por um longo tempo, você não é filho de Deus. Porque só pode se tornar filho aquele que crê em Jesus. Nesta noite você deseja crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos orar agora. E você tem a oportunidade para crer e professar a sua fé nele. E então você será de fato adotado como filho de Deus. Vamos orar. Curva a sua fronte. Feche os seus olhos. Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu. E agora, no tempo, na plenitude do tempo, conforme o beneplácito de sua vontade, se cumpre aquilo que o Senhor determinou. Pelos meios necessários, o Senhor chama os eleitos. E nesta noite o Senhor os está chamando por esta palavra, que diz que a adoção é um ato livre da tua vontade. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. E
todos aqueles que a experimentam, de fato, glorificam o teu nome, porque tu és bom, és santo e cheio de misericórdia. A adoção manifesta essa vontade a nós, porque no tempo certo o Filho foi enviado para que nós fôssemos feitos por adoção, filhos de Deus. Então eu entendo que hoje, o agora, se cumpre aquele momento presente da redenção, no qual nós somos justificados em Cristo Jesus, regenerados, nascidos de novo. Então somos adotados como filhos de Deus. Mas isso só é possível por meio de uma fé viva em Cristo Jesus, por uma declaração autêntica de fé, de um testemunho pessoal daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, e em crendo se arrependem de seus pecados e são salvos. Se o seu desejo esta noite, eu convido você a que com fé creia no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e então você será um filho de Deus. Mas é meu dever como ministro da palavra e dos sacramentos exortá-lo de que, se houver negativa no seu coração quanto a esta fé, e se deliberadamente você rejeita a mensagem do Evangelho, você não pode ser chamado filho de Deus. Antes, pelo contrário, você está abandonado à mercê deste mundo mau e do pecado, e está condenado, porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Então ouça a voz do ministro do Evangelho esta noite, arrependa-se dos seus pecados e creia, para que você seja salvo. Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e Senhor, nós oramos cheios de gratidão em nosso coração, porque dignou-se o Senhor nosso Deus em nos fazer filhos dele. Por adoção nos recebeu, e nosso irmão, o primogênito, a saber, Jesus Cristo, nos conduz para junto do Pai. Que grande bênção é esta, e que grande consolo há em nossos corações com esta doutrina. É o que oramos e cremos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.